E no Acta Debate de hoje nós vamos discutir as medidas do governo federal até o momento para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Inclusive nós lançamos no Instagram uma enquete com a seguinte pergunta: na sua opinião, as ações do governo federal para o enfrentamento da pandemia de coronavírus até agora são satisfatórias? Qual o resultado parcial dessa enquete? O resultado estava bastante equilibrado há até bem pouco tempo, cerca de 53% das pessoas se manifestando que sim e 47% afirmando que não. Bom, eu tenho aqui o resultado em minhas mãos. 54% termina assim, portanto, a enquete dizem que sim, as medidas do governo federal são satisfatórias até o momento para enfrentamento à crise do coronavírus e 46% afirmam que não. Vamos começar aqui o nosso debate. A gente tem como tema central as medidas do governo federal adotadas até o momento para enfrentamento da crise causada pela Covid-19. E aí eu lanço a pergunta, primeiro para a jornalista Lenilda Luna. As medidas do governo federal até o momento, elas são satisfatórias? Não, absolutamente não, até porque desde o início do enfrentamento dessa pandemia, as medidas do governo foram absolutamente contraditórias e continuam sendo. As mensagens que nós estamos recebendo do governo, as determinações, são contraditórias. Quando, por exemplo, o ministro da Saúde, que era um defensor da privatização da saúde, mas agora veste o colete do SUS porque percebe que diante de uma pandemia como essa é preciso fortalecer o sistema único de saúde, ele, como médico, como ouvindo cientistas, alinhado com a Organização Mundial da Saúde, ele diz que é preciso que haja isolamento horizontal para baixar a curva da contaminação, da disseminação desse vírus, até porque a comunidade médica e científica ainda está aprendendo a lidar com esse vírus. Aí, por outro lado, ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente vê o presidente do país sem máscara, indo para aglomerações, provocando aglomerações, cumprimentando pessoas. Quer dizer, a mensagem que o governo federal está passando para a população, e não é fácil, né, as pessoas saírem das suas rotinas e entenderem o quanto é importante o isolamento nesse momento. Então, o governo, o federal, tem que ser alinhado no que ele transmite para a população, para a orientação nos estados, e nós não estamos vendo isso. Passamos vários dias acompanhando o Bolsonaro brigando com os governadores, brigando literalmente, e desautorizando o próprio ministro da Saúde. Quer dizer, nós não estamos enfrentando essa pandemia muito séria e que está custando vidas de brasileiros da forma como nós deveríamos estar enfrentando. Agora o deputado Cabo Bebeto, por gentileza. Bom, eu não vi ainda um exemplo efetivo dessas medidas equivocadas do governo federal. Talvez se discordem de uma opinião do presidente, que o país é livre para isso, para que o presidente dê a opinião dele, para que eu dê minha opinião, para que a Lenilda dê sua opinião, mas uma medida equivocada do governo federal, sinceramente eu não vi ainda. Tem aqui, fica até chato, Lucas, eu estou listando aqui, mas se vocês quiserem, a gente, né, a verba de socorro emergencial de R$600 por pessoa por 3 meses, né, o ministro do STF determina que as ações de restrição são de competência de governadores e prefeitos, então está fazendo. O que ele tem questionado é que se estão fechando os estados e municípios, e ele questiona isso, só até no começo atrapalhou bastante. Assinou o MP, isentando 9 milhões de famílias no pagamento de cerca de R$150 por 3 meses. Então, assim, o governo federal já utilizou, veja só, 600 bilhões nesse período de combate ao Covid-19. E não é dinheiro que ele está gastando, não, ele está mandando para os estados, principalmente. Não é só ele gastando, não. 11 mil brasileiros foram repatriados, né? A Caixa Econômica Federal liberou um crédito de 40 bilhões para a linha de novas moradias, né? Cerca de 1,2 milhão de trabalhadores com emprego garantido durante esses meses agora desse período, para manter o emprego das pessoas. Tanto é que as obras públicas aqui no estado também estão funcionando, porque elas são importantes.
Entendeu? Então, assim, a prefeitura foi ajudada, os estados receberam, né, acho que foram 3 ou 6 meses de benefício da dívida para não pagarem, para respirarem mais um pouco. Eu, sinceramente, eu acho, se a gente for buscar o plano de cada um, talvez eu, no meu ponto de vista, você no seu, Lucas, além do dela, a gente ache algo errado. É uma situação que ninguém estava preparado para isso, que a gente nunca tinha visto isso, pelo menos do tamanho que se pintou esse problema. Né? Ontem ou foi hoje, 31 cientistas brasileiros entregaram uma carta, um documento, recomendando o ministro é médico, é um cara altamente competente, é um cara politizado, mas ele é ortopedista. 31 cientistas médicos entregaram para ele um documento recomendando que se usasse a hidroxicloroquina de forma urgente nos pacientes, porque o risco é menor. Tem dermatologista que usava, tem várias outras especialidades que faziam uso da cloroquina, que recomendam que se use. Então, assim, hoje 111 médicos aqui de Alagoas fizeram também o encaminhamento do governo do estado para que fizesse uso. Eu acho que o momento não é de debate político. Eu acho que é importante, principalmente a gente que tem uma visão política, ou que quer demonstrar uma visão política, é importante a gente ouvir todo mundo, principalmente as pessoas, que muitas vezes não têm um espaço aqui, não tem um espaço numa emissora, para falar o que elas estão sentindo. Há uma estimativa no mundo de que 500 milhões de pessoas morram de fome devido a essas restrições do coronavírus no mundo todo. Então, é algo a se pesar. Eu entendo, o governador, eu sou contra, né, muita medida restritiva que ele teve aqui, mas eu entendo a preocupação dele. Já pensou se ele não toma todo o cuidado que deve tomar e de repente estoura, né, o vírus aqui, a pandemia estoura aqui, eu entendo. Mas a gente toma as decisões hoje, vê o que foi que fez ontem, estuda o que pode acontecer amanhã, para tentar acertar todos os dias. Porque as pessoas, não sei se vocês estão andando na rua, eu ando quase todos os dias, porque a gente tem sessão, tem reunião de comissão na Assembleia, as pessoas estão passando fome, estão preocupadas com isso. E tem muita gente, Lenilda e Lucas, que não quer estar recebendo auxílio, porque quer só trabalhar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, principalmente com os grupos de risco. Mas assim, você tem uma loja no centro, você é uma pessoa que tem uma boa saúde, gosta de boa saúde, seu pai é funcionário de 1 ou 2 também são de jovens. Por que não abrir? Porque eu ando no centro há muito tempo e eu não vejo loja nenhuma no centro com 10, 15 clientes lá dentro. Então não tem, né, grandes aglomerações no centro, não tem nem na rua. Tinha, uma época dessa, quando o centro estava meio largado, a prefeitura conseguiu trabalhar e melhorou o centro, e hoje a gente não tem acúmulo de gente lá. É uma preocupação o ônibus, o transporte coletivo, então até eu sugeri, já tem uns 15 dias que eu falo sobre isso, que podia fazer uma variação de horário de comércio, uma atividade de 8 às 14, a outra de 10 às 16, para que as pessoas não desçam de uma vez só no ônibus, mas as pessoas precisam trabalhar. Certo, deputado. Agora vamos por pontos, né? São várias questões polêmicas a respeito do enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Como o senhor mesmo falou, virou uma questão política, mas tem que ser uma questão técnica, né? Acho que é preciso tomar por aí. Aí, a respeito do uso da cloroquina, existem alguns especialistas, vários especialistas, né, no mundo inteiro também, que questionam a utilização desse medicamento para tratamento da doença por conta de efeitos colaterais. Aconteceu uma suspensão desse uso na Suécia, e aqui a Fundação do Amazonas também interrompeu os estudos justamente por conta desses efeitos. E a grande divisão hoje, o presidente fala uma língua, o ministro fala outra, e as pessoas ficam sem saber em quem acreditar. É essa a impressão que você tem também, Lenilda Luna? Totalmente, é isso que eu estava querendo dizer. Veja bem, vamos começar pela questão da fome. No Brasil, 1% da população mais rica detém 1/3 da renda nacional. Então, a gente convive com a fome há muito tempo. E a gente propõe políticas de combate à fome há muito tempo também. E essas medidas passam por uma questão que não se discute desde a pandemia, vem muito antes. Taxação das grandes riquezas, suspensão e auditoria do pagamento da dívida
interna e externa, né, da dívida pública, que consome mais de 40% do nosso PIB, então do nosso orçamento, aliás, segundo os dados da própria lei orçamentária. Então, do ponto de vista da fome, a gente sempre discutiu ela como uma questão de igualdade social, de distribuição de renda. Agora, a fome está sendo utilizada politicamente para forçar a quebra do isolamento. Do ponto de vista médico, Lucas, e técnico, eu considero o seguinte: se eu tenho uma doença e o meu médico diz, olha, você vai ter que ficar em casa porque os sintomas são graves e você pode transmitir para outras pessoas, eu vou discutir com o meu médico? Eu não vou discutir. Eu vou obedecer, eu vou seguir a recomendação médica e depois, seguindo a recomendação médica, eu vou ver quais são os efeitos dela na minha vida e na vida das pessoas que convivem para organizar. É isso que o governo federal deveria estar fazendo. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, a recomendação do próprio Ministério da Saúde, a recomendação agora também em nota da Associação Médica de Alagoas o total isolamento horizontal, quer dizer, todas as pessoas têm que se resguardar de sair às ruas para não serem transmissores ou para não serem infectados, ainda por cima porque a gente sabe que no Brasil nós temos testado 200 pessoas em 1 milhão, quer dizer, os testes são muito abaixo, e são muito baixos, e a gente não sabe se existe uma grande subnotificação desses dados que já são alarmantes. Nós temos no país já 22 mil casos, mais de 22 mil, 1.223 mortos. Então a gente não pode ignorar isso. Então, do ponto de vista médico, a gente nem devia estar discutindo. Nós nem deveríamos estar fazendo propaganda da cloroquina. Qual é o conhecimento técnico, científico que tem o presidente, que tem os políticos, que temos nós para dizer se a cloroquina vai ajudar ou vai matar mais? Não temos. Nós precisamos aguardar os estudos científicos. Vários cientistas no mundo estão se debruçando sobre várias substâncias e várias possibilidades de tratamento. Então, do ponto de vista médico, nós deveríamos estar seguindo orientações e não difundindo confusão. Do ponto de vista político, deveria estar tendo unidade de ações entre o governo federal e o governo estadual, e a gente não está vendo isso nem dentro do próprio ministério. E isso confunde muito a população. Vou dar só um exemplo, Lucas. No dia que o presidente fez o primeiro pronunciamento dele, discutindo a questão do isolamento horizontal e defendendo o isolamento vertical, eu que moro aqui no Benedito Bentes, essa avenida principal do Benedito Bentes, já percebi no dia seguinte um fluxo maior de veículos, porque as pessoas seguiram a orientação que o presidente, como autoridade política, colocou na televisão, e isso é muito grave, né? Então, eu até coloco para o cabo Bebeto, que falou assim, né, o deputado falou dessa questão de cada um ser livre para dar a sua opinião, também concordo, né? Sou uma pessoa defensora da democracia popular, da democracia com participação dos trabalhadores e não daquela democracia em que só a elite opina. Mas veja bem, num enfrentamento de guerra, que isso é quase um enfrentamento de guerra, se tem a orientação técnica e é necessária a orientação política, na hora que a gente vai para a luta, a gente vai parar para discutir, e o Cabo Bebeto sabe bem que ele é militar, então ele sabe que na hora que você discute antes, você recebe as orientações e os dados técnicos. Você vai a campo para a luta, você tem que seguir uma orientação da hierarquia, né? Se a hierarquia está lá, não, vamos para esse lado, não, vamos descansar, não, vamos enfrentar, não, vamos cercar. Aí o que os soldados fazem? Vão sentar e esperar a hierarquia decidir o que eles vão fazer no meio da guerra? Não vão. Então o que acontece é isso. É claro que cada um tem que ter uma opinião, mas o governo federal não tem que ter opinião. Ele tem que ter uma diretriz política para ser repassada à federação, e essa diretriz política está fundamentada em dados técnicos. Então é muito preocupante a gente ver um presidente fazendo propaganda de medicamento, propaganda mesmo, virou garoto propaganda,
sem saber qual é a eficácia desse medicamento, e a gente viu os efeitos do que ele falou, porque as pessoas foram às farmácias, esvaziaram as prateleiras, se não se tem algumas medidas de controle para que as pessoas não comprem esse medicamento, ele teve que começar a ser vendido como um medicamento controlado, dificultou para quem realmente tem doenças autoimunes que precisam já de dosagens confirmadas pela medicina desse medicamento, dificultou. Quando o presidente sai, espirra, pega na mão das pessoas, qual é a mensagem que ele está passando? Aqui nós estamos vendo nas redes sociais que as pessoas estão acreditando. Isso não é tão grave como parece, está exagerando, basta deixar os velhinhos lá no quarto, e não é assim. Nós estamos ainda vendo os dados da pandemia, vendo pessoas jovens morrendo, pessoas disseminando com muita rapidez essa doença. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento da forma adequada, enquanto sociedade. Certo. E todas essas medidas aí que o Cabo Bebeto falou, foram medidas que foram tomadas com muita pressão política do Congresso e da sociedade, viu? Senão não saiu, não. Lenilda, só desculpa te interromper, eu preciso perguntar ao Cabo Bebeto, ao deputado Cabo Bebeto, como é que ele vê justamente essa questão que a Lenilda falou, deputado, dessa falta de afinação nos discursos. Inclusive, ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cobrou do governo federal uma fala única. Como é que o senhor avalia todo esse cenário, deputado? Vamos lá. A Lenilda comentou agora que essas medidas foram tomadas devido à pressão do Congresso Nacional. O presidente era deputado federal e não tinha pressão do Congresso, imagina agora. Então, assim, vamos ser justos com isso. Pressão do Congresso para o presidente não existe. A maioria foi iniciativa dele, porque foram para o Congresso, porque precisavam passar pelo Congresso. A única pressão que houve, uma pressão popular, nessa questão da liberação de R$600, e foi explicado tecnicamente por que não foi feito tão rápido, que precisava da caixa estar pronta, enfim. Isso foi até mostrado no primeiro dia, sobrecarregou o sistema, enfim. Bom, ela falou de dados técnicos. Eu falei agora, né? Está aqui 111 médicos daqui da Alagoas, a não ser que ela não acredite nesses médicos, que inclusive ela falou que o médico dela, né? Recomendado deve ser alagoano. 111 médicos subscreveram uma nota hoje do CRM pedindo para que seja usado aqui nos pacientes infectados a hidroxicloroquina. Beleza? Aí um medicamento de fácil acesso que não sei o que na farmácia que a pessoa for comprar. Peraí, se é de fácil acesso, é porque talvez as consequências ou como é que se diz, os efeitos colaterais não sejam tão graves. Senão não era vendido tão fácil na farmácia. Mas, de repente, pode ser uma falha, né? Da Anvisa, de repente, que a Anvisa quem criou foi o Bolsonaro. Mas, enfim, determinação do seu médico, interessante. Se o meu médico mandar eu ficar em casa, vamos dizer que eu vendo churrasquinho no centro, e meu médico manda eu ficar em casa até dezembro, eu vou ficar até onde tiver comida, porque depois, se não tiver, eu vou ter que trabalhar, não tem para onde. Ou eu vou roubar, ou eu vou trabalhar. Não tem para... O que eu estou falando para vocês é que a gente precisa parar de politicagem e se colocar um pouco no lugar das pessoas que precisam trabalhar, que às vezes os R$600 não é a solução para a casa dele. Entendeu? Para muitas pessoas, R$600 é a feira. Eu sei disso, mas para outros não. O que eu estou falando é que é chato, às vezes, ver uma postura politiqueira no momento desse. O que eu estou tentando mostrar é que as pessoas estão pedindo socorro e é preciso se descobrir um equilíbrio. 31 médicos fizeram hoje uma referência também no Ministério da Saúde, para médicos cientistas brasileiros, para que se use a hidroxicloroquina nos pacientes que já estão infectados. Deputado, então, assim... Desculpa te interromper, deputado, mas em relação ao meu questionamento sobre essa falta de afinação dos discursos, né? Porque o próprio presidente defende uma questão e o ministro dele defende outra. Como é que o senhor avalia? Sabe o que é isso? Que gera essa confusão também na sociedade. Não. Isso é independência. O ministro pode tomar uma atitude e o Bolsonaro pode comentar que ele discorda, pô. O cara, mas ele não passou por cima, não. Ele está falando o que ele acha. Eu não gostava quando era antes, que mandava dinheiro para Cuba e todo mundo concordava. Isso era perigoso e isso foi ruim para o Brasil. Agora, o ministro da Economia, ele fala uma coisa, o Bolsonaro sai de manhã e diz, rapaz, eu não concordo não. Qual é o problema? Sabe o que é isso? É liberdade que os ministros têm e o presidente tem de dar a opinião deles. Agora, vocês querem um cara perfeito, eu não conheço ninguém perfeito, mas vocês podem continuar procurando, não tem problema. Agora,
o que a gente vê é que são ações práticas e efetivas, diferente dos estados. Os estados não estão fazendo ações efetivas. Vocês podem agora ir lá no SESI, vocês vão ver lá o hospital que está lá, sendo construído, todo apagado. As pessoas estão adoecendo, mandam para casa, a gente teve 3 mortes aqui, e volta para casa, quando volta o cara já volta em estado grave, e não tinha UTI nas UPAs, e o estado dizendo que estava tendo. E eu não vi ninguém reclamar disso, essa mentira do Renan. Ninguém reclamou aqui. E todo mundo é povão. E o povão morreu. E o povão morreu o governador dizendo que tinha UTI preparada a UPA e não tinha. Foram remarcadas cirurgias para que se tivesse leitos vazios para receber o paciente. O paciente da UPA precisou ir para o HGE e não tinha leito. E aí, os números que são apresentados, deixa eu dizer a vocês, quem conta esses números e apresenta esses números são os municípios e o Estado, não é o governo federal, não. Eles mandam e alimentam os dados do governo federal. São os hospitais públicos, municipais e estaduais que mandam para o governo federal. Se há manipulação de repente, não é do governo federal. Não é. Assim, eu repito, eu fico muito preocupado quando eu vejo, Lucas, essa tendência de fazer política nesse momento. Bicho, pessoal, tem gente que está aperreado, rapaz. Tem gente que está passando necessidade. Deputado, aí nós temos... perdão, Lucas, só para esquecer. Nós temos 41 militares suspeitos de Covid-19. 3 infectados. Quando a polícia adoecer, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Os policiais estão trabalhando sem EPI, sem luva. Eu não vi ninguém que defende a classe trabalhadora falando nada sobre isso. Nem tirando uma foto de uma viatura que tem um bocado. Os defensores da classe trabalhadora não falam sobre isso. Engraçado. Ficam criticando o governo federal. Não olha nem para um bico que está aqui do lado do governo do Estado. Eu não vejo uma crítica para o governo do Estado, que mentiu mês passado, dizendo que tinha UTI na UPA e não tinha. Mentiu. E ninguém abriu a boca, todo mundo de boquinha fechada. Aí querem falar que tem liberdade, que são isentos. Bicho, eu prefiro, de vez em quando, um ministro falando do presidente, mas eu prefiro que se trabalhe com honestidade. O dinheiro público sai do cofre e vai, sem qualquer caminho desonroso. Deputado, ainda nessa linha que o senhor estava falando agora há pouco, eu queria saber a opinião dos dois, na verdade. Eu vou começar pelo deputado e depois a gente abre para a Lenilda Luna, para ele emendar o raciocínio. Vocês consideram a Covid-19 algo grave mesmo, preocupante, ou acreditam que, por outro lado, estejam fazendo terrorismo em cima da doença? Primeiro, por gentileza, o deputado. Lucas, eu acho que é perigoso porque é fácil a contaminação, né? Então isso é muito perigoso. E segundo dizem os especialistas, né, Lenilda, que as pessoas que têm problema de pressão, né, problemas cardíacos, pessoas da terceira idade, elas têm um risco maior. Então, assim, é preocupante sim. O que eu acho é que as pessoas que não se encontram nesse grupo, elas correm um risco menor. E é isso que eu queria trazer, e eu tenho tentado trazer para a discussão. Não é acabar não é voltar tudo normal não, é que se flexibilize, analise os comércios, as profissões, os grupos de risco realmente. Eu citei até, Lenildo, no dia dessa Assembleia, um amigo meu, que eu tenho na loja dele lá, ele só tem um vendedor de 22 anos, que o cara, a saúde dele é perfeita. Só que ele mora com os avós. Então, esse cara não vai trabalhar, porque ele pode adoecer, suportar a doença de repente, mas pode levar para os avós que ele não suporta. Então, esse aí deixa lá, mas eu preciso que a minha loja esteja aberta para que eu possa pagar ele. Então, a discussão, ninguém está desdenhando do vírus. Eu acho que a gente tem que proteger mais as pessoas que correm mais riscos. E o resto que puderem voltar a trabalhar com as devidas precauções, os EPIs, que voltem. É só ir. A minha questão todinha só é essa e mais nada. Lenilda Luna, por gentileza. Essa doença, nós temos visto pelos dados que são informados por organizações sérias, como a Organização Mundial de Saúde, e por dados aqui científicos que são apresentados, que é muito séria, que ela se difunde com muita rapidez, que em algumas pessoas é assintomática, em outras ela vai matar. É uma situação nova e não vai ser a única, possivelmente, que nós vamos enfrentar. Por isso nós temos que criar um protocolo diante dessas pandemias, porque infelizmente neste mundo globalizado nós estamos destruindo o meio ambiente.
e provocando doenças novas, doenças que estavam em áreas isoladas e que estão se espalhando, contaminando animais e contaminando humanos. Então, é um enfrentamento global. Primeiro tem que ser um enfrentamento global. A gente tem que repensar a forma como nós lidamos com a extração de riqueza no mundo, concentração de riqueza e lucro acima da vida no mundo inteiro. Segundo, com isso eu concordo com o Cabo Bebeto. As ações são insuficientes em nível federal e em nível estadual. Já nós teríamos que estar aqui em nível estadual, não fazendo as pessoas escolherem entre passar fome ou correr o risco de adoecer. Teríamos que ter fundo como Fundo Estadual de Combate à Pobreza e outros fundos para permitir que as pessoas ficassem em casa pelo tempo recomendado pelos médicos, sem temer passar fome, sem temer perder emprego. Então, é aí que entram os políticos, na questão da decisão de que remédios utilizar, de que medicamentos utilizar, e na decisão de quanto tempo devemos ficar de quarentena, entram os técnicos, os cientistas, os médicos. Na decisão de como fazer para que a população possa sobreviver a esse período, entram os governos, os políticos. Nesse sentido é que a gente precisa ter políticas públicas, fortalecer o SUS. Há pouco tempo atrás foram retiradas verbas do orçamento do SUS, que estão prejudicando bastante agora, tanto os estados, federações, como o Brasil inteiro. A preocupação com o SUS, com a rede hospitalar, com os programas mais médicos, tem que ser constante, porque numa hora dessa a gente já teria que estar com uma rede preparada para atender a população. Então o governo estadual não está fazendo a parte dele, o governo federal também não. E quando essas representações políticas entram em conflito diante de um cenário desse, a situação fica muito mais séria. Então as pessoas não têm que escolher, eu vou ter que trabalhar porque senão eu vou passar fome. Essa escolha tem que ser uma escolha que os políticos garantam. Fiquem em casa, porque é importante conter a disseminação do vírus, e as políticas públicas vão chegar até onde você está para garantir não só esse auxílio emergencial, mas outros programas que garantam atendimento à saúde, alimentação, moradia, políticas públicas para a população, para o povo desse país e desse estado. Deputado, interessante agora... aí, Lucas, assim. Oi? Interessante assim. Eu vou tentar mandar um e-mail para o ex-presidente Lula, que de repente ele podia negociar com Cuba e Venezuela para que eles quitassem os empréstimos, né, lá para os portos lá, porque certamente sobraria dinheiro para o governo bancar a população bem melhor. A gente tem o FECOEP aqui, por exemplo, Lenilda Luna, que o governo do estado tirou o dinheiro do FECOEP, que é o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, e aplicou em rodovias. Vocês estão reclamando da pessoa errada. O SUS está quebrado, tá, mas não está 1 ano e 4 meses não. Está quebrado faz tempo, porque eu já andei muito no HGE. Quase toda semana eu levava alguém decorrente de serviço, acidente de trânsito para o HGE. E não é de hoje não, que falta luva no HGE, que falta gás no HGE. Não é de hoje não. Vários policiais ficavam internados lá, a gente ia lá visitar. Várias pessoas a gente socorria para lá. E não é de hoje que falta não. Não foi o Bolsonaro que quebrou o SUS não. O Bolsonaro tem 16 meses de governo. Se 16 meses para trás estava tudo bom, então a culpa é dele. A gente precisa ser justo com as coisas, né? O Brasil foi um país que no governo passado emprestou dinheiro para países comunistas. E hoje não tem o dinheiro que deveria ter, que de repente, para deixar o cidadão em casa por 1 ano sem trabalhar. De forma tranquila, para ele ter sossego com a família dele. Mas como é que vai ficar? O governo, vai chegar uma hora que o governo federal não vai conseguir mandar dinheiro. A gente está deixando de arrecadar, isso vai pagar um preço muito caro por isso. Não se fabrica dinheiro, não. De forma responsável, não. Tem gente achando que o Bolsonaro devia mandar rodar, né, circular dinheiro na Casa da Moeda. Isso não é responsável, não. Isso aí a Venezuela faz, ó. A inflação vai lá para cima, você produzir moeda, não é assim, não. Então, assim, o problema é que a gente emprestou o dinheiro que a gente não tinha para as pessoas erradas. Um país que tem empréstimos, estados que têm empréstimos, e o governo federal emprestando dinheiro para outros países e que aqui para nós dificilmente vão pagar. Mas eu vou tentar mandar um WhatsApp, um Instagram, alguma mensagem no Facebook para o Lula, para dizer, rapaz, cobra os teus parceiros lá, os teus parceiros, para devolver o dinheiro para aqui, porque o brasileiro está precisando hoje do dinheiro que você dizia ontem.
É isso que precisa aqui, entendeu? Porque a gente pegou um país, vinha de uma fase muito difícil, de uma gestão, né, enlameada de fraudes e de corrupção, e uma hora vai faltar esse dinheiro, porque está deixando de entrar. A gente vai pagar muito caro por isso. Muito caro. Eu vejo hoje muito salário público ainda tranquilo com a situação. Vai faltar dinheiro para o salário de vocês. O Estado não aguenta, a Prefeitura não aguenta, o Governo Federal não aguenta. Isso é sério, pessoal. Lenilda deve ter pego essa fase, eu também. Lucas, eu não sei a sua idade, mas assim, a época do Divaldo Suruagi, meu pai tinha loja no centro, eu via militar lá chegar lá desesperado, o funcionário público chegar lá desesperado. Teve gente que se matou, que matou mulher, os filhos se matou. Entendeu? Isso não é fácil não, rapaz. E a gente, não, olha, isso está perto de acontecer. Não pensem que está longe não, isso está perto de acontecer. E, infelizmente, a gente precisa discutir, Lenilda, a experiência de cada um, a ideia de cada um, para tentar amenizar, porque as consequências podem ser drásticas. De toda forma, por mais que eu discorde de uma coisa ou de outro governador, mas eu entendo a preocupação dele. Mas eu quero que se olhe também o outro lado. Entendeu? O governo federal tem feito o... Pois não. O que é que seria necessário a mais para o governo federal fazer? É uma pergunta que eu vou fazer aos dois, né? Nesse exato momento. O senhor falou das medidas, falou que foram medidas coerentes até o momento, apesar da dissonância entre o presidente e o ministro da Saúde. Agora, o que é que o governo federal poderia fazer a mais no enfrentamento à crise? Na minha opinião, sobre gestão, eu não tenho que criticar o governo federal, não. Sobre gestão, para mim, talvez amanhã venha alguma ideia, porque a gente, talvez por não ser técnico ou não conseguir pensar em tudo, talvez amanhã faça uma ideia que ele lance alguma coisa que não tinha feito antes. Mas as medidas que eu tenho visto do governo federal, eu me dou hoje por satisfeito dentro da realidade do nosso país. Dentro do que os governadores, principalmente os governadores, estão criando, né, de dificuldades com o governo federal, que não é de hoje também, mas eu me dou hoje satisfeito com as medidas que estão sendo tomadas até hoje. De acordo com o que vem acontecendo, ele vem agindo. Lenilda? Bom, eu queria esclarecer antes, Lucas, que é por isso que eu, que sou da Unidade Popular, um partido recém-criado, mas que tem militantes com história de esquerda, nós criticamos qualquer governo de conciliação de classes. Os interesses da classe trabalhadora e do empresariado são inconciliáveis. E por isso que um governo popular, um governo dos trabalhadores, tem que defender os trabalhadores e por isso lutar contra, por exemplo, o desvio de recursos do país para financiar dívidas de bancos, dívidas que a gente não conhece. Essa dívida pública do Brasil é enorme, consome quase metade do nosso orçamento anual e nunca foi feita uma auditoria para que a gente saiba pelo menos quem é que fez essa dívida e por que a gente está pagando. E porque esse dinheiro para pagar essa dívida é tirado principalmente dos trabalhadores através de impostos e achatamentos salariais e enxugamento da máquina pública, que é justamente a máquina pública que leva os serviços públicos à população. E numa hora dessas a gente vê que essa política está errada. E nessa política estão todos errados, do Lula ao Renan, a todos eles. A Unidade Popular defende um governo dos trabalhadores e para os trabalhadores. E a gente lançou logo no início da pandemia uma nota pública onde a gente propõe a redução da atividade industrial, financeira, de serviços e dos órgãos públicos nas áreas essenciais. Trabalhadoras e trabalhadores deste setor, como a saúde ou produção de insumos para prevenção, deverão ter equipamentos e acompanhamento adequado, inclusive os policiais, que não podem estar sem EPI, nem o pessoal de saúde de forma alguma, moratória imediata dos pagamentos dos juros e amortizações dessas dívidas, revogação da emenda constitucional 95, aquela do teto dos gastos públicos, que a gente chamou de emenda da morte, porque a gente está vendo agora que o nome era realmente adequado, porque a falta de um SUS mais preparado, mais equipado, está significando um estrangulamento nesse momento em que a saúde pública tem que tomar a frente e tem que atender a população. Promoção e financiamento da pesquisa pública, é bom lembrar isso, os cortes que foram feitos no orçamento das universidades, das instituições financeiras de pesquisa,
foram muito sérios. Um bolsista que estava pesquisando o vírus nesse período agora e um possível tratamento, teve a bolsa dele cortada agora, durante a pandemia, né, pela CAPES, por causa da redução de financiamento. A anulação da taxa de juros do cheque especial, dos cartões de crédito e dos empréstimos, porque as pessoas estão se endividando nesse momento. Congelamento de preços, tem gente ganhando dinheiro com álcool gel, minha gente. Tem gente ganhando dinheiro com máscara. Então, os capitalistas aproveitam nesse momento para enriquecer. Não estão nem aí se a população está morrendo. É preciso congelamento de preços do álcool gel, de medicamentos, além do congelamento de alimentos, garantia de distribuição de mantimentos, especialmente aos desempregados e trabalhadores informais, e tem outras que estão na página da Unidade Popular, as pessoas podem consultar. Agora, eu pergunto, né, voltando a esse tema central, que é a principal discussão hoje no país, a modalidade de isolamento, vertical ou horizontal, com o ministro da Saúde, pessoal, falando que o auge da doença, o pico, será entre maio e junho. É uma boa ideia flexibilizar o isolamento social nesse momento? Primeiro eu gostaria que a Lenilda Luna respondesse. Vejam só, Lucas, antes de entrar aqui, eu consultei o que a OMS está propondo, o próprio Ministério da Saúde, e vi que também teve uma nota da Sociedade de Medicina Alagoana, que recomendam, todos são unânimes em dizer, não é o momento de flexibilizar, é o momento de nós baixarmos essa curva, e para isso é preciso isolamento social, distanciamento. Temos que ficar em casa e temos que ter toda a proteção das políticas públicas para isso, mas a nossa parte é ficar em casa, é se proteger e proteger os nossos. Com relação à possível flexibilização, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde vão avaliar. Tem vários casos em que vão ter que ser avaliados, que é colocado pela OMS, para que se possa flexibilizar. Dados que confirmem que a transmissão do coronavírus está controlada, se o sistema de saúde tem capacidade para incorporar as pessoas que adoecem, ninguém vai ficar morrendo em casa, como a gente viu no Equador, e agora estamos vendo em El Salvador, famílias que não tiveram para onde levar os seus parentes, e quando eles morreram também não houve condição do poder público recolher esses corpos. Tiveram que colocar os corpos no meio da rua. Ninguém, peraí, Bebeto, só um instante. Ninguém quer que se chegue a uma situação. Não estamos querendo fazer um alarme, mas temos que ver o que está acontecendo em outros países para evitar que isso aconteça no nosso. Especialmente aqui em Alagoas, quando a gente tem 3 mortes confirmadas. Essas 3 famílias estão sofrendo e a gente não quer que mais nenhuma passe por isso. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, vamos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde e fazer esse isolamento horizontal, é preciso. E aí a gente vai cobrar as políticas públicas para garantir que isso seja feito sem que ninguém passe fome, sem que ninguém, né, porque o combate à fome vem de muito antes da pandemia. Eu acho muito importante agora que todas as autoridades estejam combatendo a fome. Vamos combater a fome, porque todo brasileiro, pela Constituição, tem direito à alimentação, a uma vida digna, à moradia, à escola, à cultura, e não é isso que a gente vê no nosso país. Deputado, por gentileza, senhor. Desculpe, Lenil, eu tentar interromper, foi um reflexo meu. Essa nota que vocês fizeram foi publicada onde? Ela está na página do Facebook da Unidade Popular. Unidade Popular. Se eu tiver tempo, semana eu vou fazer também uma nota que ninguém passe fome, que todo mundo tenha emprego, todo mundo tenha remédio, luz em casa, água, e ninguém corte nada. Eu quero ver de onde vai sair esse dinheiro. Não adianta, é esse populismo que não cabe, pessoal, nesse momento. Porque as boas ideias todo mundo tem. Que ninguém passe fome, que todo mundo tenha casa própria, que ninguém pague prestação, que ninguém pague conta de luz. Como? Como é que vai fazer isso? Não vai pagar conta de luz, e como é que vai fazer equatorial? Vai pagar água, como é que vai fazer? Alguém tem que pagar a conta, o governo federal, o estadual. O federal está pagando, o estadual vai pagar. Mas vai chegar uma hora que não vai aguentar mais. Propor a cidade dos sonhos é fácil.
É se parar para olhar para a rua 10 minutos, a gente faz uma nota linda, a coisa mais bonita do mundo, com as melhores intenções do mundo. Mas resolve o quê? Na prática, resolve o quê? Traz o quê? Então, assim, é isso que a gente tem que pesar. Mas houve cortes no investimento. Tá bom. Ministério de Ciência e Tecnologia investiu 100 milhões em pesquisa sobre coronavírus. Talvez esse estudante que teve cortado agora essa semana, ele está pesquisando outra coisa. Ou não tem cumprindo as regras. Mas está aqui, é só entrar no site do Ministério da Tecnologia, que foram 100 milhões liberados agora na pandemia, nesta fase para estudos de um vírus que chegou agora aqui no Brasil, em fevereiro, parece, né? Então, assim, as pessoas estão agindo, mas estão agindo com responsabilidade, com o dinheiro público e com as pessoas. Porque é muito fácil para mim, se vocês quiserem, eu posso até mais tarde publicar no meu Instagram uma nota. E eu faço a nota mais linda do mundo. Só que eu não vou estar sendo aqui hipócrita com a população, dizer que tem que passar um ano afastado do trabalho, recebendo dinheiro do governo, sabendo que o governo não aguenta isso. Não aguenta, nenhum governo vai aguentar isso. Então a gente tem que propor soluções plausíveis para que a prefeitura aguente, o governo do estado aguente, para que o governo federal aguente, porque senão vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para comprar os insumos, o respirador, não vai ter dinheiro para pagar a energia do HGE, para abastecer a ambulância da SAMU. Não adianta, pessoal, a gente tem que estar aqui buscando o equilíbrio. Propor, sinceramente, a cidade dos sonhos não vai resolver. Está aqui com o coração desse tamanho, escrevendo notinha, botando no Facebook, não vai resolver não. Não vai. Agora, protestar, trazer ideias práticas, isso faz. Cobrar do prefeito, do governador, do governo federal, ações práticas com boas ideias, reclamando do que está errado, aí dá resultado. Mas está fazendo nota e botando no... Vai não. O Brasil tem que parar com essa... Precisa de ação. E o governo federal está agindo dentro das suas possibilidades. Olha só, pessoal, a gente está se encaminhando para a parte final do debate. Só um instante, Lenilda. A gente está se encaminhando já para a parte final do debate e a gente vai abrir um espaço para ambos para fazerem as considerações finais. Então, tanto o Cabo Bebeto, o deputado estadual Cabo Bebeto, terá 2 minutos para fazer as considerações, quanto a Lenilda Luna também terá 2 minutos para fazer as considerações. Vamos entrar num consenso para quem fala primeiro? Posso sugerir isso em nome da democracia? Sim. Vamos ter que discutir aí. Você manda agora. Deputado, vamos entrar em consenso? Sim, sem problema. Primeiro as damas, pode ser? Faz. Sem problema. Então vamos lá, né? Lenilda Luna, você tem 2 minutos a partir de agora. Nesse caso, a prerrogativa de ser primeiras damas já é boa, não. Mas eu vou colocar o seguinte, sabe por que não tem recurso, deputado? Porque nenhum governo, nem esse, nem os anteriores, tem coragem de taxar as grandes fortunas. É aí onde está o dinheiro. É isso que eu estou querendo colocar. O dinheiro não está no que é designado para a ciência, para a pesquisa, e foi preciso colocar esses 100 milhões de volta, porque descobriram que a ciência é fundamental num momento desse, como as universidades, como o SUS. É o momento da gente defender o SUS. De onde vem esse dinheiro? Das grandes riquezas que não são taxadas. Dessa dívida pública que ninguém sabe quem fez, mas com certeza não fomos nós trabalhadores. Porque só conseguem colocar como pagadores dessa conta a classe trabalhadora. Já chega. Tem 1% da população no Brasil que não é rica porque tem uma mansão e um iate, não, gente. É rica de não saber nem qual é o patrimônio que tem. Aqui em Alagoas tem pessoas que têm prédios que não estão sendo utilizados, nem sabiam que estava no patrimônio. Quando é feita uma denúncia de um prédio sem luz, eles descobrem que é do patrimônio dele, porque é só para especulação. Então, grandes riquezas. Quando eu falo grandes riquezas, são esse 1% da população que tem 28,3% da riqueza do país e não paga nada por isso. E sempre que precisa, encontra o Estado lá, muito benevolente, para produzir mais insumos, para suspender taxações, para que não pague o imposto devido. Agora, nós não, nós trabalhadores pagamos impostos. Agora, até sobre o seguro-desemprego, queriam que a gente pagasse. Então, o que eu coloco aqui, tem de onde tirar dinheiro? Tem, esse país é rico. É preciso desconcentrar essa riqueza. Se 1% ficarem com 1/3 da riqueza do país, nós não vamos ter.
mas não é limitando o teto de gastos públicos, limitando o que se investe em educação, em saúde pública, na ciência que nós vamos enfrentar isso. Lenilda, obrigada a vocês por essa oportunidade. Viu, Lenilda? Muito obrigado. Segura aí que a gente não vai se despedir, tá certo? Agora temos 2 minutos para o deputado Cabo Bebeto. Lenilda, eu não sei se é... Marcou só um minuto para mim, viu? Não sei se é justo a gente culpar somente... Não, beleza. Se é justo a gente culpar os mais ricos, né? Tem que ver se esses mais ricos, eles geram emprego para isso, trabalharam para isso, fazem jus a isso. O que a gente tem que entender é que a gente está pagando por uma herança, e você talvez concorde com isso, né? O governo federal recebe um país com a dívida enorme, e que não cumprir, não pagar também não é só querer, não é só medo de repente desafiar, não é isso não. Existem responsabilidades com a dívida. Então assim, mas certamente a política está se encaminhando para que essas pessoas que têm esse 1%, elas se descontem mais um pouco delas. Posso já disse que a leitura que está sendo feita é que essas pessoas vão mais cedo ou mais tarde pagar um pouco mais. O que eu queria que todo mundo entendesse, de forma bem simples, é que o presidente, ele não é um grande ator, talvez não seja o melhor gestor, mas ele é um cara que, dentro da capacidade dele, e ele é um cara capaz, senão ele não chegaria onde ele chegou, ele tenta fazer o melhor dele. É como dizer que Lula não é um cara inteligente. Lula é um cara inteligentíssimo, senão não tinha chegado onde chegou. Uns usam a inteligência para o mal, outros para o bem. Ainda bem que o Bolsonaro usa para o bem e que fala sempre o que pensa, e que Deus o concebe assim, né? Eu continuarei o defendendo até quando ele me prove que ele é desonesto. Enquanto ele não me provar isso, pelo que eu já vivi de ladrão na política, enquanto o presidente for o cara honesto que ele até hoje tem sido, para mim, ele é o cara que o Brasil precisa, e espero que a gente possa, diante das nossas diferenças, aprender a conviver com ele. Infelizmente acabou o seu tempo. Deixa eu só explicar essa questão do tempo. A gente tinha programado, a priori, 1 minuto para cada para as considerações finais, mas aí eu mudei a regra com o jogo já acontecendo. Então a gente precisou improvisar em relação ao relógio, mas todos os dois tiveram os 2 minutos garantidos, conforme foi prometido. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação, por vocês terem aceito o convite para debater sobre essa polêmica. Não é em 1 hora de debate que a gente vai chegar a um consenso. Essas discussões vão continuar, infelizmente. A gente só lamenta porque, enquanto há essa discussão, às vezes em um tom que não agrada tanto, nem a um lado nem ao outro, muitas pessoas estão morrendo. Então era bom que houvesse um consenso em defesa da vida, mas a gente segue aí o trabalho, levando adiante e esperando por dias melhores, esperando o fim realmente dessa crise e o fim dessa doença no mundo inteiro. Muito obrigado, Lenilda Luna, muito obrigado, deputado Cabo Bebeto. Uma boa noite para vocês. Que Deus proteja a gente. Boa noite. Parabéns. Fique em casa. Tchau, muito obrigado, pessoal.